Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao In Podcast, o podcast dos empreendedores que saíram do absoluto zero, apostaram todas as fichas, mesmo contra as probabilidades, e mesmo assim venceram, deram certo. Nossa convidada de hoje domina um mercado que é feito majoritariamente por homens, e mesmo sendo mulher, já vendeu mais de 5 mil veículos. A empresa dela tem 4 anos e conta com alguns milhões em vendas. Cristiane Araújo, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Vini. Vamos pra cima. Muito bom. Cris, conta pra galera, se apresenta pro pessoal que não te conhece aí. Meu nome é Cristiane Araújo, tenho 27 anos, sou empresária, lidero o ramo automotivo e estou muito feliz pelo convite de estar aqui contigo, de compartilhar um pouquinho da minha história, de algo que vem crescendo tão exponencial e algo que eu quero fazer a diferença. Sempre foi meu sonho fazer essa parada acontecer, porque a gente que veio de baixo, que passou muita dificuldade, inclusive comecei a minha vida de empresária no negativo, então deu muito certo e cada vez mais crescendo, cada dia que passa se torna ainda mais referência para alguns que já tá até mais tempo do que eu no ramo, e meu objetivo é esse, fazer a diferença e com certeza contribuir para outras pessoas ter o mesmo sucesso que eu venho conquistando. Muito bom, vocês viram aí que a Cris está dominando a parada. 4 anos de líder autoveículos, mais de 5 mil veículos vendidos, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro. Eu não conheço ninguém que faz o que você faz, na maestria que você faz. E detalhe, você gerencia um time relativamente grande. Quantas pessoas hoje tem lá na Líder? Hoje a gente está com um quadro de colaboradores de 80 pessoas. 80 pessoas. 2 lojas. Nas 2 lojas. Quantos homens? Tem esse número? Em torno de uns 44 homens. Bem, quase metade ali. Metade, praticamente. E como é que é liderar toda essa galera, Cris? Cara, é gratificante porque o objetivo, acho que de todo empresário que veio de baixo, é ver a transformação e o crescimento dessas pessoas. Porque automaticamente, se a empresa está crescendo e essa galera está crescendo, é porque você está literalmente no caminho certo. Então, é muito gratificante você ver o crescimento das pessoas que entram ali sem uma perspectiva e acreditam no nosso trabalho, acredita de verdade o que a Líder pode proporcionar na vida deles. Então, assim, hoje a gente faz um trabalho que é diferenciado dentro de Brasília. Diferente dos iguais. Diferente dos iguais. Muito bom. Cris, eu quero entrar nessa parte de liderança, de gerenciamento do time. Só que antes de entrar nessa parte, eu quero falar um pouco das tuas origens. Tu é da Alvorada do Norte, tu não é de Brasília, é interior de Goiás, não é Goiás? Isso, Goiás. Alvorada do Norte, interior do Goiás, veio para Brasília com a cara e com a coragem, não tinha muito recurso e hoje tem construído um império, não é isso? Exatamente. Eu não posso nem falar, não tinha muito recurso, não tinha probabilidade de chegar onde eu cheguei. Eu acredito muito e sempre repito isso, onde Deus coloca a mão, homem nenhum pode tirar. Onde Deus coloca a mão, homem nenhum pode tirar. E, de fato, é exponencial o crescimento que eu tive aqui em Brasília. E agradeço demais a oportunidade que Brasília trouxe para minha vida. E hoje, voltar na minha cidade e ver da onde eu saí, ver as oportunidades que eu criei, não só para mim, mas para toda a minha família e para as pessoas hoje, que eu posso transformar a vida de vários e vários colaboradores que eu tenho dentro da minha empresa, é muito gratificante. Muito bom, sensacional. Então, é uma prova de que saiu do menos zero ali, do negativo, foi pro zero, começou a empreender, começou a crescer. Hoje tem uma equipe com mais de 80 pessoas, 2 lojas, uma galera inteira para gerenciar. Praticamente toda a tua família trabalha contigo hoje, não é isso? Praticamente a grande maioria do meu círculo, da minha família, trabalha comigo. É uma empresa bem familiar e acredito que a forma da liderança, a cultura que a gente colocou é o que traz o acolhimento, principalmente para quem precisa de uma transformação na vida. E isso tem feito muita diferença lá dentro da empresa. Cara, eu tenho acompanhado você lá no Instagram, inclusive essa semana eu vi. Eu acredito que é um dos vendedores que trabalha contigo, comprou um carro lá, um Civic. Isso. Que muitas vezes é o sonho de consumo desse cara. E trabalhando lá, ele conseguiu comprar esse carro de você. E ele faz parte de um dos colaboradores que foi transformado. Ele entrou lá na empresa, ele foi muito claro. Ele entrou numa fase que ele estava devendo 60 mil reais.
Hoje ontem, no caso que a gente postou lá, ele comprou um Civic de 116 mil reais. Uau. Então, o cara que entrou devendo 60 mil, já tá comprando um carro de 116 mil, é surreal. Muito bom. Em quanto tempo, Cris, ele tá lá trabalhando? Tinha um ano, 12 meses. O grande lance é que às vezes as pessoas elas querem resultado, amanhã. O cara entra na empresa achando que amanhã já vai ter resultado exponencial, que vai estourar, que vai explodir, etc e tal, mas tem um processo. Assim como na empresa também tem um processo. Ao longo desse processo de 4 anos, Cris, pensou em desistir em algum momento ou não? Diversas vezes. Quase todo dia. Quase todo dia. O empresário, ele tem esse desafio constantemente. A gente não tem aquela opção de acordar todo dia motivado. Você não vai acordar. Isso aí é do ser humano e a gente não vai mudar. Mas algo é certo, que os dias difíceis vêm para te fazer mais forte e te dar mais energia ainda para você continuar. Então, assim, já pensei várias vezes em desistir, mas nunca foi a saída. Nunca foi a saída. Sempre lá no fim do túnel a gente encontra aquela luz que dá aquela revigorada. Vamos para cima, vamos fazer acontecer. E, de fato, a líder, por ser uma transformação de vida na minha vida, se tornou uma transformação de vida de outras pessoas. Então, hoje não é mais a Cris, não é só a líder. Hoje existe 80 famílias que levam o pão para casa dessa empresa que saiu do zero. E hoje a gente está aí vendendo mais de 5 mil veículos, mais de 5 mil veículos vendidos já. E cada dia que passa a gente vem batendo recordes. Até dar um spoiler e deixar claro aí que brevemente vai vir mais uma líder. Muito breve. Muito bom. E é isso, vamos pra cima. Eu acho que a maior cilada, talvez, o maior sabotador do empreendedor é motivação. Porque quando ele está motivado, ele trabalha bem, ele motiva a equipe dele, ele coloca todo mundo para frente, ele coloca todo mundo para cima. Mas tem dias que ele não tá legal. E nesses dias que ele não tá legal, o que ele faz? Ele diminui a energia, a pressão dele automaticamente. A energia, a pressão do time também diminui. E aí você precisa entender, para você evoluir para um próximo nível, que você não precisa de motivação, você precisa de disciplina. Quando você tem essa disciplina, o pau pode estar quebrando, tudo pode estar acontecendo. Você chegou na empresa, virou a chave. Virei a chave, agora meu papel aqui é treinar essa galera, motivar essa galera, botar pressão nessa galera. E pressão é diferente de tensão. A gente não precisa colocar tensão no time, de todo mundo vai ser demitido, meu Deus do céu, aquela coisa toda, fica aquele clima chato. Agora, pressão tem que ter sempre. A pressão faz as pessoas crescerem. A tensão faz as pessoas desistirem. Agora, quem não tem calibre, quem não tem pedigree, até com a pressão desfarela. Porque às vezes é uma forma da pessoa evoluir o trabalho dela, mas ela não aguenta a pressão e acaba espanando. E faz parte. Nem todo mundo vai andar contigo. Eu acredito que para você ter esses 80 colaboradores que você tem hoje, já passaram muitas outras pessoas. O que você percebe, Cris, dentro do time que faz pessoas baterem recordes e outras pessoas desistirem? O que você acha que é um elemento fundamental ali? Isso é muito relativo, mas uma coisa que é em grande destaque, até comentei isso essa semana, a questão do esforço e a dedicação e aquela cabeça pequena, fechada. O cara entra, pega a visão da empresa, entende o processo, entende que aquilo ali é algo que vai ser construído, não vai ser da noite pro dia, como você falou em outro momento. Então, assim, em algum momento, por qualquer dificuldade, desafio que vem, a pessoa para. E fala, não, eu vou dar um passo para trás, eu vou voltar, não dá certo, eu não vou conseguir. E, tipo assim, às vezes aquele desafio que foi imposto ali é justamente a oportunidade que ele tem de virar a chave e virar o game e fazer a parada acontecer. Mas a grande maioria que passou, que desistiu, que saiu, geralmente faz parte de ingratidão de crescimento, de conhecimento. Eu acredito muito nisso, porque a ingratidão é uma das coisas mais complicadas que existe dentro de qualquer empresa, que é aquela questão de ninguém contrata para demitir. É verdade. Ninguém contrata para demitir. Todo colaborador que você coloca dentro da empresa é porque você acredita no potencial e vê que ele tem muito para crescer. Porém, ele é ingrato com ele mesmo. E quando eu falo de ingratidão, não é com quem está passando um conhecimento para ele, é com ele mesmo. Porque ele não consegue entender que aquilo ali pode fazer a vida dele se transformar. Porque eu nunca vi um ramo tão promissor quanto ao ramo de veículos,
que pode transformar a vida de alguém. Porque por mais que seja comissionado, esse ramo é um ramo que você tem infinitos ganhos. Se você sai um cara que veio do CLT, que recebia ali R$ 1.412 mensalmente, ganha em uma venda esse valor de comissão, o cara tem que dar valor naquela parada ali. E muitas das vezes é ingrato com ele mesmo, acho que ele não merece. Verdade. Que não merece. Verdade. Uma parada que eu gosto de falar sempre é o seguinte: Eva pecou no paraíso, Jesus fez milagre no deserto. Às vezes não é o ambiente, porque o colaborador ele acha que aqui tá ruim, aí ele vai lá para outro lugar, ele vai trabalhar em outro ambiente, mas ele percebe que lá às vezes é pior do que onde ele estava trabalhando. Na verdade, às vezes o colaborador ele tá no paraíso, mas ele não consegue reconhecer isso, porque o problema tá nele. Ele precisa evoluir primeiro a mentalidade que ele possui. Porque o colaborador que não abençoa, não honra o lugar onde ele trabalha, ele não coloca esse ambiente para cima, nele não vai dar certo em lugar nenhum. Ele não vai dar certo em lugar nenhum. Que foi o que você falou sobre ingratidão. Cara, quantos ganhos você já teve aqui e quanto isso pode mudar a sua vida? E às vezes a pessoa não percebe isso e acha que tem que pular de galho. Aí ela fica de galho em galho. Aí o problema não é ele, é sempre o galho, é sempre o ambiente. Isso acontece muito contigo lá ou não? Isso é óbvio. E é justamente essa frase que você falou, que Adão e Eva, eles teve tudo no paraíso. Mas se eles tinham tudo e Deus só pediu pra ele não comer tal fruto, tá vendo que ele foi ingrato mesmo tendo tudo? É verdade. Assim é a vida dentro da empresa. O cara pode ter tudo, mas quando você fala um não, a ingratidão dele é revelada. E é por isso que eu falo que a ingratidão é uma das coisas que eu acho que todo empresário hoje passa. E quando a gente fala de ingratidão, não é ingratidão só da honra, da lealdade com a empresa, não. É ingratidão com ele mesmo. Tipo assim, eu tenho tudo, desde eu fazer a parada acontecer, pegar aquela oportunidade, eu pego um não e faço um não destruir todo o processo que eu construí até determinado ponto. Então, se trata bastante exatamente do que você acabou de falar. Eva e Adão tinham tudo, mas eles pecou justamente pelo fato da ingratidão de fazer o que não podia. Então, assim, é aí onde eles perderam uma oportunidade de talvez a gente ter um totalmente diferente hoje, né? É verdade. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, Cris. Nessa parte de liderança, de lidar com pessoas, a gente está falando de ingratidão. Você já se sentiu traída na empresa? Pessoas te apunhalaram pelas costas? Isso já aconteceu contigo? Há diversas vezes. E, pelo incrível que pareça, eu sou um tipo de pessoa que eu pego isso pra mim, isso me dá mais energia pra fazer a parada acontecer, porque me motiva. Fala, cara, se essa pessoa aqui tá fazendo isso comigo, tá me apunhalando pelas costas, deu o meu melhor, e ela tá retribuindo dessa forma, cara, isso ele me dá um gás que você não tem noção. Por isso que eu acho que, pelo tanto de ingratidão que eu já tive, até pelo tanto de pessoas que já passou na parte da minha liderança, é o que mais me motivou a vamos pra cima, vamos fazer acontecer, bora pegar toda essa energia e transformar em resultado, sabe? Fazer a energia negativa ser transformada em energia positiva e fazer aquela parada acontecer. Muito bom. Eu acho que todo empresário já passou pelaquela situação onde ele pegou o colaborador, ele não tinha nada, uma situação super difícil, ajudou esse colaborador, e aí com a ajuda, todo empresário já passou por uma situação que pegou o colaborador, estava numa situação difícil, necessidade, colocou ele para dentro da empresa, ajudou, contribuiu, mudou a vida dessa pessoa. Essa pessoa saiu da empresa, ainda botou a empresa na justiça, mas a empresa mudou a vida dela. E aí a gente que é empreendedor se sente como? Traído. Isso faz muito mal pra gente. Eu já tive situações nesse sentido que eu fiquei noite sem dormir, fiquei de cama, fiquei pensando, caramba, essa pessoa é muito sacana, me sacaneou, etc e tal. Mas ela não tá fazendo isso comigo, ela tá fazendo isso com ela. O nosso papel como empresário é saber descolar as situações, entender que não é pessoal. A pessoa tá pegando o veneno e tá tomando o próprio veneno. Aquilo vai fazer mal para ela. Uma hora ou outra, essa conta vai fechar. E eu não posso achar que essa pessoa me colocando na justiça, por exemplo, tá me fazendo mal. Não. Ainda que eu tenha que pagar uma indenização injusta, porque a justiça trabalhista é injusta para o empresário, sim. Ela é paternalista aos empregados, sim. Eu não posso entender que isso é um problema para mim. Isso vai acontecer, faz parte do processo. O nosso jogo aqui é o jogo do risco.
A gente está jogando o jogo do risco. O empresário que não está disposto a correr risco, ele não tem que ser empresário. Ele não tem que ser empreendedor. Ele tem que arrumar um emprego, ele tem que arrumar alguma outra atividade, porque é inerente ao empreendedor tomar um pouco mais de risco. Então, inclusive eu estava conversando com uma pessoa hoje, e eu falei para ela assim, olha, quem tem medo de se expor ao ridículo jamais viverá o extraordinário. Exato. E ela é da área da saúde, que tem um conselho que regulamenta algumas propagandas. E ela estava me falando, mas aí eu corro o risco de perder o meu certificado. Eu falei, antes de você perder o certificado, você vai ser notificado. E aí você vai ser notificado, você ajusta. Você não vai perder de uma hora para outra. Existe um rito, existe um processo. Mas se você não estiver disposto a correr o risco de, quem sabe, ser notificada, você está no jogo errado. Porque para empreender e ter grandes resultados, tem que correr risco. Concorda comigo ou não? Isso é absurdamente a verdade mais absoluta de todo empresário. Porque se você não arriscar, você não sabe. Tipo, a oportunidade está ali. Ou você tenta, ou você não tenta. Só que se você não tentar, você não vai saber se ia dar certo ou não. Então, assim, eu Cris, como líder, como gestora, como provedora da minha casa, de fato, eu arrisco todas as oportunidades que é para arriscar, eu arrisco. Por quê? A gente não sabe o dia de amanhã. Se a mesma oportunidade vai bater na porta de novo. Muito bom. Então, isso é... O empresário que não quer correr risco, ele não está preparado para empreender. O Silvio Santos, ele tinha uma parada que ele falava o seguinte, olha, eu abri 156 empresas. Das 156 empresas, 34 deram certo. Todo o restante deu errado. Mais de 120 empresas deram errado. Mas as 34 deram certo. As 34 que deram certo, serviu para cobrir o custo ou rombo ou prejuízo das outras mais de 120 empresas que deram errado. Então, se a gente não tiver essa cultura de tomar risco, um risco calculado, não pode ser um risco aventureiro. Qual que é a diferença de um risco calculado e um risco aventureiro? Um risco calculado, você tem números, você tem tese, você tem método, você tem processo, você tem validação. Por isso você vai tomar risco. Agora, aquele risco da sorte, o cara simplesmente pega um empréstimo, pega uma grana, vai lá e para ver se vai dar certo. Esse risco é um risco ruim, porque a chance de dar errado é muito grande. Então, o risco do empreendedor tem que ser um risco calculado, com método, com tese, com métrica, com validação. E aí, falando um pouco desse risco, Cris, dívida, tomar dívida, pegar empréstimo no banco, fazer essa movimentação, etc e tal. Você é a favor disso? Não é a favor? O que você pensa sobre o empreendedor estar devendo? Eu acho que isso é super válido. Porque o cara que não quer enfrentar o boleto, ele não está preparado para nada. Boa. Essa frase é boa. O empreendedor que não quer enfrentar o boleto não está preparado para nada. Não está preparado para nada, porque empresário é isso. As pessoas que vêm de fora, principalmente quem está ali, caraca, aquela pessoa ali está crescendo, está evoluindo, mas ele não sabe o tanto de boleto que muitas das vezes você acabou de entrar, você pagou todo mundo, você honrou seu compromisso com todo mundo, você pagou todos os seus fornecedores, você colocou um copo de água ali pro colaborador tomar água, mas ele não sabe a conta que fechou para você. Então é exatamente isso, o empreendedor que não está preparado para enfrentar os boletos, ele não está preparado para mais nada. Boa, também acredito nisso. Eu gosto de pensar que a todo momento você precisa ter um sócio na sua empresa. Às vezes esse sócio é uma pessoa, outras vezes o seu sócio vai ser o banco. Sim. Porque você tomou um dinheiro no banco para poder girar a sua empresa e crescer, e agora você vai ter que pagar ele, você vai ter esse boleto. E algumas pessoas, Cris, elas são movidas pelo sonho, no sentido de, cara, eu vou alcançar, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Então ela quer crescer, ela quer evoluir para chegar lá. E outras pessoas, elas são tomadas pelo medo. Qual medo? Cara, eu tenho que correr, eu tenho que acelerar, senão eu vou ficar para trás. E às vezes é um boleto a mais que vai fazer você acelerar para chegar ao próximo nível. Eu gosto de dizer que a lógica do empreendedor é diferente da lógica de um trabalhador normal. O trabalhador normal, ele tem que ir até onde o pé dele alcança. Ele tem que dar um passo até onde a perna dele abre. O empreendedor é o oposto. Ele tem que dar um passo maior do que a perna dele para poder avançar. Porque se ele for só até onde a perna dele alcança, ele não vai crescer e vai ser engolido pela concorrência. Agora, quando ele dá um passo maior do que a perna, ele vai ter que desenvolver novas habilidades, ele vai ter que desenvolver pessoas, ele vai ter que desenvolver liderança, ele vai ter que desenvolver novas fontes de renda, ele vai ter que aprender a fazer mais dinheiro. Todo mundo tem uma capacidade geradora de riqueza.
E na maioria das vezes, nós empreendedores, a nossa capacidade de riqueza está atrelado à nossa capacidade de pagamento. Então, eu tenho que aumentar os meus pagamentos para aumentar a minha capacidade de riqueza. E entender que eu vou ser pressionado por isso. Vai ser só um teste. Porque o cara que fatura 50 mil reais, ele aguenta um certo tipo de pressão. O cara que fatura 100 mil reais, ele aguenta outro tipo de pressão. O cara que fatura 500 mil reais é outro tipo de pressão. O cara que fatura 1 milhão, outro tipo de pressão. A vida do empreendedor está relacionada à pressão. E não é tensão, é pressão. Tem que se pressionar o tempo inteiro para poder crescer e evoluir. E Vini, até uma pergunta para você. Você que está em grande evolução, principalmente nessa mesma visão que a minha aqui, de estar perto de empresários. É uma coisa que eu observo muito e é uma coisa que eu não consigo. Eu não consigo fechar os olhos e me ver do mesmo tamanho que eu estou hoje, a não ser me vendo em um patamar muito maior que esse. Eu não consigo fechar meus olhos e ver eu continuar da mesma forma. Minha vontade de crescer, de fazer o negócio acontecer, de ser referência entre as referências, é algo que deixa um pouco, como é que pode dizer, os relacionamentos entre os empresários. Tem um que vai pensar como eu, e tem outro que vai faturar ali o mínimo do mínimo, vai ter um resultado, vai conseguir pagar as contas, vai conseguir levar a família para viajar, e de fato, para ele tá tudo bem. Eu não consigo enxergar esse tipo de empresário com energia de... Como é que eu posso encontrar uma palavra para dizer em relação a esses empresários? Acomodado. Exatamente. Eu não consigo enxergar uma pessoa que tem um potencial gigantesco, porque se a pessoa chegou, pelo menos isso aqui, já é uma oportunidade. Ela já fez a parada acontecer. Mas tem gente que, igual você falou, diminui a frequência, para ali e tá tudo bem, não. Tá suave aqui, eu vou continuar, pra mim tá bom, eu já consigo viajar com a minha família, eu já consigo fazer isso, e não pensa maior. Para. Às vezes até continua estudando, mas não consegue colocar em prática. O que você pensa sobre esses empresários? Eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Todo mundo, empreendedor, trabalhador, qualquer pessoa, principalmente os empreendedores, mas todo mundo tem uma temperatura financeira. O que é essa temperatura financeira? É um valor que quando eu atinjo, eu vou entrar no modo de cruzeiro, vou entrar no modo de estagnação. Essa minha temperatura financeira, ela vai ser auferida principalmente pelas pessoas que estão à minha volta. Então, querendo ou não, eu vou me comparar com as pessoas que estão ao meu redor. Se eu sinto que eu já estou bem pra caramba comparando as pessoas que estão ao meu redor, eu vou estagnar. Na física, não existe ponto neutro. Ou está crescendo, ou está morrendo. Ou está subindo, ou está caindo. E aí, quando você atinge essa temperatura financeira e você se estagna ali, o preço das coisas não vai parar de subir. A inflação vai continuar aumentando. O juro real negativo vai ser um absurdo. E automaticamente você parou, você está bem, mas daqui 5 anos pode ser que você esteja quebrando. Que é o que acontece com a maioria dos empreendedores que não se desenvolvem, que não progridem, que não avançam. Porque a temperatura financeira deles foi abatida, foi atingida, e o motor de crescimento deles foi desligado. E esse cara, ele vai morrer. Mas você acha que isso é mais mentalidade ou é estagnação mesmo? A estagnação faz parte da mentalidade. E a mentalidade por conta do ambiente que ele está vivendo, das pessoas que ele está se relacionando. Porque se eu estou envolvido num ambiente com pessoas que só estão crescendo, obrigatoriamente eu vou crescer. A mesa que você senta determina o contrato que você fecha. Porque o nível das pessoas que estão à sua volta vão determinar o nível de negócio que você vai fazer. E aí vai determinar, inclusive, o seu nível de acomodação, que eu estou chamando de temperatura financeira. Então, o que eu me forço, por exemplo, ao tempo inteiro estar andando com pessoas maiores do que eu? O tempo todo estar andando com gente mais sangue no olho, que está jogando jogos maiores, fazendo negócios maiores. Por exemplo, aqui na Catapulta, a gente já está fechando contrato de 6 dígitos. Por conta das mesas que eu comecei a sentar. Mas se eu estivesse lá no Gama ainda, onde eu nasci, as pessoas, meus colegas de infância, o meu papo ia ser de passar num concurso para ganhar 5, 7 mil reais, 10 mil reais e eu estar feliz da vida. E hoje o meu papo é um papo de milhão. As pessoas que eu sento para conversar já é um negócio milionário. Os deals que eu estou fazendo agora já são de 100 mil reais. O relógio que eu tenho, por exemplo, é um ano de salário de um servidor público. Então, as mesas que eu sento me forçam ou me acomodam. E aqui em Brasília, em especial, a gente não sente em mesa nenhuma. A gente tem essa dificuldade no mercado de Brasília.
seja ele automotivo ou qualquer outro, as pessoas são totalmente fechadas para um crescimento e principalmente a favor desse network de troca de crescimento, de troca de visões diferentes, de somar para que o outro cresça também. É pelo contrário, a cultura em Brasília está totalmente ao contrário. E eu sempre falo, um ponto de observação que eu deixo para quem for assistir esse vídeo. Os empresários de Brasília têm que mudar a cultura deles. Ou eles vão mudar a cultura e começar a querer crescer, evoluir e se unir, ou vai chegar um nível que as pessoas vão começar, os que são bons vão começar a sair daqui. E por que vão começar a sair daqui? Porque pode existir várias empresas, mas nenhum se junta para fortalecer aquele ramo, para evoluir ainda mais e entregar uma referência naquilo. Então, eu posso falar isso com propriedade dentro do ramo automotivo, porque a gente Brasília já foi considerado o maior centro automobilístico da América Latina, porém hoje não é uma referência. Por conta de outros empresários que passou, deixou uma marca ruim e outros têm que construir, só que os demais que tá ali lado a lado, que poderia somar, é o que espalha. Sim. Ele espalha, então não consegue unir e não fazer a parada acontecer. Mas sabe uma coisa que eu entendi com muita clareza, Cris? Eu não tenho que salvar ninguém. Eu não quero a salvação de ninguém. Eu quero cada vez ser mais chamado de louco por esses que estão acomodados. Sim. Quando eu sou chamado de louco é porque eu tô tendo um posicionamento diferente, eu tô buscando coisas diferentes. E o louco só é louco enquanto ele não tem resultado, porque a partir do momento que ele tem resultado, ele é chamado de gênio. E o mais legal de tudo isso é que quando eu estou nessa busca de crescimento, uma hora ou outra, eu buscando esse conhecimento e essa mesa maior, eu vou encontrar outros loucos como eu. E aí, eu não quero que o cara seja igual eu. Eu quero que as pessoas do meu ramo sejam assim. Nunca vão ser. Às vezes, vai mudar o seu jogo, é o cara do ramo da saúde. É um atacadista, é alguém de outro mercado que é tão louco quanto você, que tá na mesma pilha, na mesma vibe, mas vai te dar uma sacada. E essa sacada vai reverberar no teu negócio como um todo. E esse mês, acho que foi mês passado, na verdade, mês de julho, a gente gravou um vídeo que a gente bateu um recorde próprio independente da loja, e a gente ficou muito feliz com aquele resultado. E a gente falou, fale bem ou fale mal, mas sempre é o resultado que vai falar o que você tá fazendo, determina o que você tá fazendo. Porque, de fato, se você entrega o mínimo do mínimo, você não é ninguém. Se você entrega resultado, você, sempre acreditei, sempre achei que ia dar certo mesmo, porque fazia o que ninguém estava fazendo. Então a gente se torna referência literalmente pelo resultado. Não adianta a gente querer pegar essas pessoas, fazer que eles entendam e tenham a mesma visão. Não. Eles só vão respeitar e talvez tentar quando ele vê o seu resultado. É verdade. E o lance do resultado que você está falando, Cris, que algumas pessoas vão criticar, algumas pessoas vão falar, algumas pessoas vão falar mal, algumas pessoas depois vão apoiar, dar o tapinha nas costas. A verdade é que não existe energia negativa. Ainda que uma pessoa critique, ainda que uma pessoa fale mal, ainda que alguém desaprove, ainda que alguém não concorde, ainda que alguém fale mal, é uma energia. E a gente não pode se abalar com esse tipo de energia. É o que a gente faz com essa energia. É o que a gente faz com essa energia. Seja ela positiva ou negativa, é o que a gente transforma em energia. Por isso que eu não posso ser movido pela minha motivação. Porque às vezes em uma energia negativa como essa, a minha motivação desce. Se eu for movido por essa parada, eu vou colocar pouca pressão, vou colocar pouca energia. A minha energia vai ser drenada. Eu preciso pegar essa energia, reverter e colocar ela pra frente, pra cima. Eu preciso fazer esse negócio acontecer independentemente da opinião de qualquer outra pessoa. O louco só é louco enquanto ele não tem resultado. E se você não parar, se você colocar disciplina e não motivação, não tem como não dar certo. Até aquilo que veio para dar errado... É para dar certo. É para dar certo. É para dar certo. E exatamente o que você acabou de falar, essa energia de colocar força, determinar o foco, dentro dessa energia negativa, é o que me motiva cada vez mais para me tornar referência dentro de Brasília. E eu falo, a gente não vai ficar só em Brasília. Porque eu tenho muita energia, eu tenho muita vontade de fazer essa parada acontecer. E isso é até um recado pro que eu sempre digo e afirmo todos os dias para meus colaboradores. A gente vai ser líder absoluto do mercado. Não adianta. A gente vai ser líder absoluto do mercado.
Aconteça o que acontecer, independente da energia que colocar, positivo ou negativo, eu vou fazer acontecer. Porque é isso que torna gratificante você ser empresário. É a transformação, é você ver o negócio acontecer. Agora, você fazer a mesma coisa todo dia, aquilo ali não preenche, não enche meus olhos, sabe? Ô Cris, eu lembro que a gente fez uma mentoria lá atrás, né? Você me contratou para ser o seu mentor na determinada época. Sim. Da época que a gente fez a mentoria para hoje, quantos por cento você cresceu? Vini, eu posso falar sendo bem sincera, daquela época que eu acredito que faz uns 5 anos já, mais ou menos, né? Isso tudo? Acho que mais ou menos isso. Acho que não. Entre 4 anos... Foi depois da pandemia. Foi depois da pandemia. Faz uns 4 anos. 2021. Faz uns 4 anos. Uns 3, 4 anos. Isso. Daquela época pra cá, eu acredito que eu cresci uns 300%. Por quê? Se eu falar 300%, eu acho que é 30 vezes, né, não? Quando eu falo 300%, é porque assim, quando a gente fez aquela mentoria, eu tinha um negócio... Quanto você faturava naquela época e quanto você fatura hoje? Aquela época eu faturava ali basicamente em torno de 900 mil, 800 mil. Hoje a gente já tá batendo anual mais de 10 milhões. Muito bom. Anual. Muito bom. Então assim, é surreal. Por isso que eu falo uns 300% aí, porque não teve nem 10% ali dos 900 mil. Foi praticamente 300%. Então, a gente cresceu. O que você acha, Cris, essa parte de buscar educação, buscar mentorias, mentores, pessoas para auxiliar, você acha que isso é importante ou não? É importante. Assim, as pessoas têm uma perspectiva que, eu vou para uma imersão, aí tem que mudar, eu tenho que chegar na minha empresa e faturar X. Não. Isso, quem determina isso é você. Nem tudo que você vai para uma imersão ou para um curso, o que seja que for, que você vá aprender para trazer para dentro do seu negócio, não significa que vai ser um resultado imediato e muito menos que tudo que seja passado ali seja para você. Mas às vezes uma determinada coisa que é falada e que faz sentido é o que transforma o seu negócio absolutamente mais e mais. E uma das coisas que ultimamente eu tenho aprendido é a cultura. A cultura dentro da empresa. Não é sobre vendas, a cultura, mas a cultura determina determina o seu resultado. Muito bom. Porque todo mundo tem que entender. Quando eu falo a frase, a gente vai ser líder absoluto, é porque eu tenho certeza do que eu tenho plantando. Então, quando eu falo, eu vou ser líder absoluta do mercado, referência entre as referências, é porque eu planto tudo ao contrário. Se todo mundo tá fazendo pra cá, eu falo, time, a gente vai pra lá. Porque se eu acompanhar todo mundo, eu vou ter o resultado que todo mundo tem. Então, eu tenho que ir ao contrário do que todo mundo tá fazendo. Muito bom, muito bom. A Cris já fez uma mentoria comigo, já participou da Acelera, já fizemos negócio junto. Já ganhamos dinheiro junto. Ô Cris, se você pudesse dar um recado aí pro empreendedor, um recado final, aquele cara que tá querendo crescer, que tá querendo com essa mesma nossa energia, o que você diria para esse cara olhando para essa câmera aqui? Principalmente os empresários de Brasília, o que a gente precisa é fazer a parada acontecer. Independente, tem que haver o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, não pegar a primeira oportunidade que aparecer na sua frente, vai se tornar um pouco mais difícil para você alcançar o sucesso. Mas eu garanto, principalmente o Vini, gosto bastante lá do Acelera Marketing e Vendas, é uma oportunidade de crescimento. Como eu disse aqui em um minuto atrás, que a oportunidade está dentro, às vezes, de uma imersão de 2 dias, mas em apenas 30 minutos você pode pegar uma sacada que pode mudar sua realidade e mudar o seu negócio. É isso aí, senhoras e senhores. Viram aí? Cris saiu de 900 mil para um faturamento de 10 milhões. Mudou todo o jogo graças a essa energia, essa orientação, esse cuidado e esse sangue no olho de fazer as coisas acontecerem. Às vezes você está assistindo a gente, não está nesse patamar, não está nesse nível ainda, mas faz um compromisso com você mesmo. Digita aqui nos comentários, assim, eu vou faturar pelo menos 10 milhões ano. Bota aí nos comentários, faz esse compromisso, porque daqui a alguns anos a gente vai voltar nesse vídeo e a gente vai ver que o seu comentário foi uma declaração, uma profetização daquilo que vai acontecer na sua vida. Não tenha medo de arriscar, que seja um risco calculado. Os maiores insights que eu peguei da crise aqui foi, cara, vai pra cima, vai com tudo, bota energia, a crítica é combustível, não tenha medo de fazer o negócio acontecer, porque você precisa ser diferente dos iguais para ser líder absoluto. Cris, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado pelo convite, Vini.
e estamos aí precisando. A gente tá para somar, para crescer, para agregar e espalhar conhecimento para essa galera que precisa desse insight nosso aí, da trajetória que a gente vem traçando em Brasília. Muito bom, show de bola. Muito obrigado, senhoras e senhores. Vamos pra cima.